Frank Castle tá de símbolo novo e fase nova nos quadrinhos. O Justiceiro que você conhecia não existe mais. Mais uma vez a Marvel mudou tudo. Esquece aquele lance de cancelar CPF de vagabundo, não tem mais isso. O herói agora é o líder da seita ninja Tentáculo e tá do jeito que o diabo gosta. Com novas responsabilidades, vem novos poderes. Sim, galera, o Justiceiro agora tem superpoderes sobrenaturais que o próprio Capiroto deu pra ele. Que poderes são esses? Que caminho sombrio o Frank Castle tá trilhando agora? Ele vai virar vilão de vez? Você vai conferir as respostas agora, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Frank Castle era um militar das Forças Especiais dos Estados Unidos que teve a família assassinada por mafiosos. Não sei se você conhece. Depois da tragédia, né, ele começou uma verdadeira guerra contra o crime, sem parar, com sede nos olhos, sangue nos olhos, é isso? Frank Castle se tornou o Justiceiro a partir disso. Contando assim, parece até meio clichê, né? História clássica de vingança, perdeu a família e vai atrás de vingar de todo mundo, né? Mas vai lembrar que o Justiceiro surgiu nos quadrinhos em 1974, muito antes de várias outras histórias que vieram depois. Eu li essa história, surgiu na revista da RGS. Você acha que não? Eu tenho essa revista até hoje. O Justiceiro é anterior, em alguns meses, até mesmo do filme Desejo de Matar, do Charles Bronson. Conhece ele, Charles Bronson? Porra, casca grossa, Bronson, casca grossa. O Charles Bronson meio que popularizou essa ideia de justiça com as próprias mãos, né? Então quando a gente viu o Charles Bronson no Desejo de Matar, porra, a gente sentia aquele alívio, né, de cancelar CPF, todo mundo tinha feito mal pra todo mundo ali. Enfim, de lá pra cá, a Marvel pintou e bordou com o Justiceiro. Foram várias mudanças, e a mudança mais recente é Frank Castle com superpoderes. Pode isso? Virou motoqueiro fantasma? Já aconteceu uma vez, né? A gente vai entender essa juntos, mas larga no comentário aqui embaixo. Você gosta da Marvel mexendo com o Justiceiro assim, dessa forma? De vez em quando ele dá uns poderes, tira os poderes, muda um pouquinho o jeito dele. Você acha legal essa coisa da Marvel mexer com os personagens, alterar algumas coisas dos personagens pra depois voltar ao normal? Eu acho legal, mas quero saber a sua opinião. Comenta que é importante, vamos lá. Bom, a primeira mudança, a nova fase do Justiceiro foi o símbolo. Saiu aquela caveira clássica que ele usava desde o início da carreira dele. Entrou uma nova caveira chifruda. Eu já expliquei isso aqui nesse vídeo, ok? Tá bem bacana isso aqui. Falaram que era lacração, né? Que a Marvel tava fugindo de polêmica. Mas não é nada disso, para com isso. Você tá escrevendo isso já? Dá backspace, ok? O diabo mora nos detalhes. A nova caveira tem chifres por um motivo. A partir de agora, Frank Castle é o líder do Tentáculo, né? O culto ninja que já deu trabalho pro Demolidor e pra Elektra. Então, logicamente, o símbolo tem que mudar. É temporário, vai voltar aquela caveirona que tu se amar, tá? Só que aquilo, o Tentáculo não é só um bando de maluco vestindo pijama e capuz, sabe, jogando shuriken, atacando com katana. Não é isso não. Não. Tentáculo idolatra uma identidade demoníaca conhecida como besta. Pois é, tá cheio por aí, né? Mas essa é demoníaca pra caramba. Os caras são sinistros demais. Frank Castle tá entrando numa furada, ok? Na segunda edição desse arco, o Frank Castle e os ninjas lá do grupo dele foram bater um papinho amigável com um comerciante de armas, né? Amigável, né? Vocês conhecem o Justiceiro. É só conversa, nada demais, né? É ruim. O Justiceiro ainda tem sede de sangue até hoje. Pra ele, bandido bom é bandido morto. Não mudou isso, tá? Isso continua igual. Só que agora Frank Castle passa pano pros ninjas lá. Enfim, chegando no covil, né, desse comerciante de armas, o Justiceiro consegue enxergar o sofrimento causado nas vítimas desse criminoso. Isso é muito estranho. É tipo o olhar da penitência do motoqueiro fantasma, só que invertido, né? Não é o vilão que vê os crimes, é o próprio Justiceiro que vê essas maldades que foram feitas. O Frank Castle também consegue identificar que o bandido tem uma bomba implantada no peito. Se o cara bater as botas, a bomba explode e mata todo mundo perto dele. Olha que malandragem, pai. Porra, bandido às vezes parece que não tem alma, né? Que coisa louca. Parece que bandido às vezes é muito mal, né? É por isso que o Frank Castle ataca o maluco, mas deixa o bandido vivo, pra não ativar a bomba, concorda? O Frank Castle então chama um alto sacerdote do Tentáculo pra explicar o que tá acontecendo. Esse dom de ver o que ninguém mais vê é chamado de os olhos da besta. E tem mais, essa é só a primeira das 5 dádivas que a besta oferece para todos os líderes do Tentáculo. Galera, ajoelhou agora, vai ter que rezar. O Justiceiro não aceitou ser o líder dos caras? Agora vai ter que receber os presentinhos, os mimos lá do Cramulhão. Porra, tu fez pacto com o Cramulhão, tá esperando o quê? Não, um cafuné não. É claro que tem pegadinha nisso aí, galera. Porra, vai negociar com o Cramulhão, tu acha que não tem pegadinha? Tudo isso faz parte do chamado despertar. O que o Tentáculo tá querendo é trazer a besta de volta pro mundo mortal, para passar o rodo, para governar o planeta. Vou ensinar uma coisa para vocês. Sempre que a gente tá vendo saga de demônios, essas coisas de Cramulhão, o objetivo é sempre esse, trazer ele pra Terra. Eles nunca conseguem vir sozinhos. Precisa sempre de alguém.
né? Então, pra entrar no plano material, a besta precisa de um hospedeiro. É aí que o Frank Castle entra de gaiato. É golpe, né? As tais 5 dádivas da besta nada mais são do que o capiroto entrando nesse corpo. Chama o exorcista e leva na igreja, sei lá. Eu sei que esse corpo não te pertence, hein? Olha o demônio! Corre! Vai lembrar que essa aí não é a primeira vez que a Marvel cisma em colocar elementos sobrenaturais nas histórias do Justiceiro. Eu já mostrei isso aqui no canal pra vocês também, hein, ok? O Justiceiro já foi transformado num monstrão costurado, né? Assim, tipo, em várias partes, tá? Tipo, partes de cadáveres, né? Tipo nível monstro de Frankenstein. O Frank Castle também já foi um anjo vingador, com 2 submetralhadoras divinas. O que é uma possessãozinha pra quem já passou por tudo isso? Concorda? Fica aí a dúvida de quais podem ser os outros poderes que a besta pode conceder ao Justiceiro. Esse processo de despertar já aconteceu antes com o Demolidor. Durante a saga Shadowland, o Matt Murdock comandou o tentáculo, porra, e virou na maldade, ficou capiroto total. Com a besta incorporada dentro dele, o Demolidor demonstrou força sobrenatural, outras habilidades lá, ficou realmente um meta humano. Bom, ele já é, né? Mas enfim, o bagulho foi tão cabuloso que o Demolidor conseguiu drenar o fogo infernal do Motoqueiro Fantasma num X1. Imagina, Motoqueiro Fantasma com o Demolidor, ele... Nice. Fez um rotorruto no fogo do Motoqueiro Fantasma. Fora isso, o Matt Murdock também foi capaz de manipular as emoções de toda a cidade de Nova York, provocando uma onda de caos, de violência. Isso é muito overpower, né? Então, tudo indica que Frank Castle vai pagar um preço muito alto por essa nova posição dele dentro da Marvel. Mas tudo está caminhando também por uma grande guerra justamente com o Demolidor. Na própria revista dele, tá, o Matt Murdock se juntou com a Elektra e tá fundando outro grupo de ninjas para combater o tentáculo, ok? Ninja contra ninja, que coisa louca, isso é bom demais, né? Porra, vai ser bom demais. A ideia é justamente impedir a ascensão da besta. Besta não pode ter espaço. Besta é besta, sacou? Pô, besta tá tirando onda. Tudo bem que a gente já viu, né, o Justiceiro e o Demolidor sendo na porrada antes. Mas o próximo confronto dos dois vai ser muito mais grandioso. Vai ser exército contra exército. Muito provavelmente o Justiceiro vai estar turbinado de superpoderes. Isso deve fazer diferença na hora da luta. Eu vou continuar acompanhando esse arco aqui pra ver a descida que o Frank Castle tá fazendo, né? O cara se meteu com o que não devia. Vai dar ruim. Mas agora eu quero a opinião de vocês. Você gosta da Marvel fazendo essa mexida como eu perguntei pra vocês? Comenta aqui embaixo. Tu acha que atrapalha? Será que o Justiceiro todo mês só combatendo bandido funciona? Segura a revista, sempre o Justiceiro contra bandido? Ou a Marvel tem mais é que inventar mesmo uns bagulho louco de vez em quando? Comentem. E pra gente acompanhar essa saga, toca aqui, você tem que estar inscrito. Eu vou trazer, vai começar a luta, ninja contra ninja. Demolidor e Elektra contra Justiceiro cramulhado. Você tem que estar comigo. Ah, bom, tem que estar comigo no canal, lógico. Também que estiver na rua, a gente se abraça, não tem problema nenhum. Se inscreve aqui, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!